as well, and then that's when it just started getting out of control. The father killed his wife and son and Um duplo homicídio seguido de suicídio. Foi isso que os manchetes gritaram. Chris Benoit, sua esposa Nancy e seu filho de 7 anos, Daniel, todos desaparecidos. A versão oficial? Um homicídio seguido de suicídio dentro da casa de Benoit, na Geórgia. Mas será que foi realmente tão simples assim? Ou havia algo muito mais sombrio, muito mais insidioso em jogo? Desde o momento em que a notícia estourou, o mundo ficou chocado. Uma das maiores estrelas da WWE, um homem elogiado como um dos maiores lutadores técnicos de sua geração, repentinamente transformado no centro da tragédia mais horrível da história do wrestling. Mas eis uma verdade que ninguém quer discutir: a história que contaram a você pode não ser a história completa. O que aconteceu dentro daquela casa em 25 de junho de 2007 foi rapidamente encerrado, entregue à imprensa e enterrado sob um rótulo conveniente: duplo homicídio seguido de suicídio. A polícia agiu rápido, a mídia espalhou a narrativa por toda parte, e a WWE, um império bilionário com tudo a perder, poliu os fatos para encaixá-los em sua própria versão dos acontecimentos. E, assim, de repente, o crime mais chocante da história do wrestling foi higienizado para consumo público. No entanto, mesmo um olhar superficial sobre os relatórios levanta sérias questões. A investigação parece incompleta, apressada, quase suspeitamente mal explicada para algo de tamanha gravidade. Será que há mais na tragédia de Benoit do que nos fizeram acreditar? Antes de chegarmos à cena do crime, vamos reconstruir o que aconteceu nos dias anteriores. Uma das vizinhas da família Benoit era Holly Scherper, que mantinha uma relação próxima com eles e conhecia bem suas rotinas. Ela forneceu 2 depoimentos distintos sobre o caso, um verbal, seguido por outro por escrito. Em seu depoimento verbal, ela descreveu a manhã de sexta-feira anterior aos assassinatos. Na sexta-feira, 22 de junho, às 8h30, Holly viu Chris deixar Daniel em um acampamento de equitação, local que ele frequentava regularmente durante a semana e que ficava perto da casa dela. Segundo Holly, Chris dirigia de forma errática ao subir à entrada da garagem para deixar Daniel. Contudo, seu depoimento escrito difere ligeiramente. Em vez de dirigir de maneira imprudente pela entrada, Holly escreveu que Chris parou no final da garagem. Embora seja um detalhe pequeno, isso pode lançar alguma dúvida sobre a confiabilidade dos depoimentos de Scherper. Mais tarde, na sexta-feira, 22, a família Benoit realizou um churrasco em casa. Recibos de compras feitas no supermercado Publix naquele mesmo dia foram posteriormente encontrados na cena do crime. Um dos eventos mais significativos relatados vem de Chavo Guerreiro, colega lutador e grande amigo de Chris. Em uma entrevista à revista da WWE, Chavo afirmou que havia conversado com Chris por telefone na noite de sexta-feira. Após cerca de 45 minutos de conversa, Chris disse que alguém estava batendo a porta. Chavo relatou ter ouvido uma espécie de confusão antes de a ligação ser abruptamente cortada. Embora não exista evidência concreta dessa ligação ou da matéria em questão, no sábado, 23, um dia após o churrasco, Chris teria ligado novamente para Chavo, dizendo que a família havia contraído intoxicação alimentar. No sábado, por volta das 16 horas, foi feita uma busca na internet a partir do computador da casa. A única palavra digitada foi Elijah. Existem 2 teorias sobre essa busca. Uma sugere que o objetivo era encontrar informações sobre Elias, o profeta bíblico. A outra acredita que se tratava de Elijah Burke, o último adversário de Chris antes de sua morte. Esse detalhe se tornará relevante à medida que analisarmos a cena do crime. Durante toda a tarde de sábado, Chris esteve conversando ao telefone com a vizinha Holly e com Chavo. Ele disse a Holly que Daniel e Nancy tinham intoxicação alimentar, por isso Daniel não iria ao acampamento, e informou a Chavo que havia dormido demais e perdido um voo para um evento. Holly afirmou que era incomum Chris ligar para ela, embora fosse normal ele conversar com Chavo. No entanto, Chavo notou que Chris parecia grogue ao telefone. Ligue de volta agora mesmo. Ei, Tiago. Ei, e aí, cara? Ele parecia estranho. Por volta das 4h50 da madrugada de domingo, 24 de junho, foi enviada uma mensagem de texto de Nancy para Chris, aparentemente escrita por ela. Contudo,
Essa mensagem não apareceu como recebida no celular de Chris. Voltaremos a esse ponto em breve. Mais tarde, na manhã de domingo, Chris enviou mensagens de texto a Chavo e a Scott Armstrong, um árbitro, contendo o endereço da casa de Chris. As mensagens pareciam instruções para que fossem até a residência, informando que os cachorros estariam na área fechada da piscina e que a porta lateral da garagem estaria aberta. Curiosamente, essas mesmas mensagens foram enviadas a partir do telefone de Nancy. Preocupados com o comportamento de Chris e com a alegação de que sua família estava doente, Chavo e Scott relataram o ocorrido aos representantes da WWE, que então solicitaram uma verificação de bem-estar da família. Por volta das 14h30 de segunda-feira, 25 de junho de 2007, a oficial Donna Mundy respondeu à solicitação de verificação na residência de Chris, localizada no número 130 da Green Metal Lane. Segundo o relato, a policial não conseguiu entrar na propriedade porque os cachorros estavam soltos, embora as mensagens tivessem afirmado que estariam presos. O mais preocupante é que os policiais não entraram adequadamente na casa. Em vez de solicitar uma unidade especializada em cães ou reforços, pediram que Holly Sherreper, a vizinha, entrasse primeiro para conter os animais. Isso não apenas colocou uma pessoa não treinada em risco, como também contaminou a cena do crime. Um erro que se tornaria o ponto de partida para uma investigação. Okay, great. Say, okay, man. And he goes, Chavo. Chavo. I go, yeah? And he goes, I love you. And I'm like, okay, brother, I got... O relatório policial afirma que Holly entrou na casa, subiu correndo as escadas à procura de Daniel e saiu novamente após encontrar seu corpo. Eis tudo o que encontraram lá dentro. Nancy, supostamente assassinada antes de Daniel e Chris, foi encontrada em um quarto no andar de cima, ao lado de um travesseiro e de uma Bíblia. Suas mãos estavam amarradas juntas e depois envoltas ao redor do pescoço com um cabo coaxial, e seus pés estavam atados com fita preta encontrada na residência. Os investigadores teorizaram que, com base no grau de decomposição, Nancy deveria ter morrido na sexta-feira, 22. Contudo, eles não levaram em conta um fator crucial. O cômodo em que ela foi encontrada estava extremamente quente, cerca de 28 graus Celsius, 82 graus Fahrenheit, o que poderia ter acelerado a decomposição e indicar que sua morte ocorreu mais tarde. Daniel foi encontrado em seu quarto, deitado na cama em posição de sono. Seu quarto estava mais fresco que o primeiro, mas ainda suficientemente quente para acelerar o processo de decomposição a 22 graus Celsius, 72 graus Fahrenheit. Ele não estava amarrado, mas foi encontrado com outra Bíblia, uma Bíblia infantil, apoiada contra sua mão. Um dos detalhes mais estranhos sobre Daniel era uma suposta marca de agulha em seu braço, mencionada no boletim de ocorrência policial, embora seu significado nunca tenha sido explicado. Por fim, Chris foi encontrado em um cômodo no andar de baixo, também amarrado e também falecido. O legista afirmou que ele morreu devido a traumatismo craniano por impacto contuso, provavelmente causado por um haltere, que também foi encontrado no local. É importante ressaltar que, embora a conclusão oficial tenha sido de um homicídio seguido de suicídio, ainda existem inúmeras perguntas sem resposta e inconsistências que alimentam especulações sobre o que realmente aconteceu na residência dos Benoit. E lembre-se, os detalhes continuam se acumulando, criando um vórtice turbilhonante de perguntas e contradições. Não se trata apenas do que realmente aconteceu, mas também do porquê tantas coisas deram errado, porque as evidências foram mal manuseadas e porque tantas inconsistências permanecem. O próprio boletim de ocorrência policial tornou-se um documento confuso, testemunho de uma investigação falha. Pense no detalhe aparentemente inocente dos cachorros. A mensagem de texto indicava que estavam presos, mas os policiais os encontraram soltos, uma violação crítica do protocolo. A decisão de permitir que uma vizinha, Holly Sherreper, entrasse primeiro na casa, ignorando os procedimentos adequados, contaminou irremediavelmente a cena do crime. Trata-se de uma cascata de erros, cada um obscurecendo ainda mais a verdade. Depois há a questão do corpo de Chris. Inicialmente descrito como estando em posição ereta, a versão posterior mudou para pendurado. Uma discrepância menor, talvez, mas que revela falta de clareza e consistência nas observações feitas no local.
O sangue seco em seu nariz e dedos, inicialmente registrado, depois aparentemente desaparecido, uma série desconcertante de eventos. Como pode uma evidência forense crucial simplesmente desaparecer? A decisão de remover os corpos antes de coletar amostras foi uma escolha que acabou se provando desastrosa. Foi negligência, incompetência ou algo mais sinistro? As escoriações nas pernas, pés, braço e mão de Chris, ferimentos inexplicáveis que exigem respostas. A toalha rasgada em torno de seu pescoço, colada com fita adesiva, um detalhe que levanta profundas questões sobre as circunstâncias de sua morte. Será que ele mesmo a colou? Se sim, por quê? E por que esse detalhe significativo não foi relatado antes? A descoberta de uma carta de suicídio, aparentemente confirmando a narrativa de homicídio seguido de suicídio, pareceu quase conveniente demais. O próprio texto, "Estou me preparando para deixar esta terra", carecia da emoção crua e do desespero que se esperaria de um homem prestes a cometer um ato tão drástico. Era clínico, distante, quase ensaiado. Considere ainda as discrepâncias quanto ao consumo de álcool. Caixas vazias de cerveja e vinho foram encontradas, sugerindo uma noite de bebedeira, mas os exames toxicológicos não revelaram álcool no organismo de Chris nem de Nancy. Nancy havia comprado o álcool e alimentos para um churrasco. Os recibos em mãos confirmavam seus preparativos. Contudo, nenhum teste de DNA foi feito nos recipientes vazios. Por quê? O que estavam tentando esconder? A presença de esteroides e analgésicos, prescritos para Nancy, complica ainda mais o quadro. Essas substâncias, embora não encontradas no organismo de Chris, são mais uma peça de um quebra-cabeça que se recusa a se encaixar. A mordaça improvisada, uma meia ensanguentada com fios de cabelo grudados, encontrada no lixo, revela um elemento perturbador de violência e contenção. Testes de DNA confirmaram que foi usada em Nancy, mas o DNA de Chris estava notavelmente ausente. Isso sugere que outra pessoa esteve envolvida, alguém que imobilizou Nancy e depois ocultou sua presença. A faca aparentemente inofensiva encontrada sob a cama de Daniel, limpa e sem uso, levanta mais questões. Por que estava lá? E por que os investigadores levaram uma semana para recolhê-la, deixando-a vulnerável a adulterações? O conteúdo do cofre de segurança de Nancy, fotos revelando ferimentos em seu rosto, pinta o retrato de uma mulher submetida à violência no passado. Os investigadores consideraram os ferimentos não relacionados a Chris, mas isso levanta uma pergunta crucial. Quem os causou? E o que Nancy estava escondendo? Holly Sherreper, a vizinha, afirma ter encontrado tanto Daniel quanto Nancy, contradizendo o boletim. It was a particularly brutal and vicious murder. It was something that showed some sign of real rage. This was just this gentle. Essa discrepância, aparentemente pequena, destaca a falta de confiabilidade da investigação inicial. O testemunho de Pam Clark e Sandra Topalini, amiga e irmã de Nancy, respectivamente, revela um padrão de conflitos conjugais, discussões sobre dinheiro e seguros, além de rumores de infidelidade. O medo de Nancy quanto à infidelidade de Chris, somado à existência de um segundo celular pré-pago, descoberto na cena, desenha o retrato de uma mulher vivendo em constante ansiedade e medo. A internet, como frequentemente acontece, tornou-se terreno fértil para especulações e teorias conspiratórias. A teoria envolvendo Kevin Sullivan, ex-amigo de Chris e veterano wrestler, emergiu como uma das mais persistentes. Kevin e Nancy tinham um passado complicado. Já foram casados e fizeram parte juntos da facção Dungeon of Doom da WCW. O histórico de Kevin como performer satânico e os temas religiosos presentes no caso deram à teoria uma ressonância perturbadora. A própria cronologia, os assassinatos ocorrendo aproximadamente 10 anos após o divórcio de Kevin e Nancy, alimentou ainda mais as especulações. O relato de Chavo, que ouviu uma batida na porta seguida de uma briga audível, dá credibilidade à hipótese de que alguém entrou na casa, talvez de forma não convidada. A ausência de sinais de arrombamento sugere que o agressor era conhecido da família ou contou com a ajuda de alguém que era. A importância da batida na porta não pode ser subestimada. Ela sugere um elemento de engano, uma tentativa deliberada de obter acesso sob falsos pretextos. Isso mina a narrativa de uma tragédia puramente interna, indicando o envolvimento externo.
Os detalhes continuam se acumulando, criando uma trama cada vez mais intrincada, uma imagem perturbadora. É uma história de conflitos conjugais, infidelidade, dificuldades financeiras e uma teia de segredos que, no fim, levou a uma tragédia inimaginável. A conclusão oficial de homicídio seguido de suicídio pode trazer um senso de encerramento para alguns, mas as perguntas persistentes e as inconsistências exigem uma análise mais aprofundada. A simples quantidade de anomalias coloca em dúvida a minúcia e a integridade da investigação. A ideia de que Kevin Sullivan possa estar envolvido é inquietante. E embora as evidências permaneçam circunstanciais, as peças se encaixam de maneira perturbadoramente coerente. Desde a batida na porta até a coincidência nos horários, os elos estão indiscutivelmente presentes. A ligação da família com o wrestling profissional, um mundo frequentemente envolto em segredos e intrigas, complica ainda mais o quadro. Os temas religiosos, os tons satânicos, tudo isso contribui para uma narrativa ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. É uma história que desafia nossa compreensão da realidade, forçando-nos a confrontar a escuridão que pode se esconder sob a superfície até das vidas aparentemente mais comuns. O fato de todos esses detalhes estranhos poderem se combinar de forma coerente é uma constatação assustadora. E assim, andamos em círculos em torno do cerne deste caso, o estado mental de Chris Benoit. É fácil perder-se nas teorias, nas conspirações, nas tentativas da WWE de controlar a narrativa. Mas a verdade simples é que um homem sofrendo de CTE, encefalopatia traumática crônica, não é mais ele mesmo. Trata-se de uma doença degenerativa do cérebro, cujos efeitos são insidiosos. Não se trata apenas de esquecer onde se colocou as chaves, é uma erosão gradual da personalidade, do controle dos impulsos e do pensamento racional. Imagine um desmantelamento em câmera lenta de tudo aquilo que faz você ser você. Estamos falando de um homem que, segundo Sandra, passou a seguir rotas cada vez mais bizarras, impulsionado por um medo primitivo de estar sendo seguido. Esse tipo de paranoia não é uma reação racional à vida cotidiana, é um sintoma de uma mente lutando para processar a realidade. E as mensagens de Nancy, esses vislumbres angustiantes do colapso de seu casamento. Estou cansada do seu comportamento recente, escreveu ela. Não era uma acusação dramática, mas uma resignação cansada diante de um problema que ela sentia cada vez mais incapaz de resolver. Isso sugere um declínio, uma mudança gradual na personalidade de Chris, que estava criando distância e ressentimento no relacionamento deles. Vamos revisitar as evidências físicas. As Bíblias encontradas na cena. Inicialmente, foram interpretadas como um toque bizarro, quase teatral. Mas agora, considerando a possibilidade de uma psicose induzida pelo CTE, adquirem um significado diferente. Talvez não fossem uma exibição irônica ou zombeteira da fé, mas um desesperado agarrar-se a algo familiar por uma mente que perdia o controle. Talvez Chris, num momento de desorientação, estivesse tentando encontrar consolo em algo que outrora conhecera, apenas para ser dominado pelo caos dentro de sua própria cabeça. O mesmo pode ser dito sobre as buscas aparentemente aleatórias feitas no computador, o profeta Elias. A história de Elias ressuscitando o filho da viúva, suplicando a Deus para devolver a vida ao falecido, é uma narrativa de esperança, de intervenção divina. Mas, no contexto da tragédia dos Benoit, soa tragicamente irônica, uma paródia cruel daquilo que Chris talvez estivesse buscando, uma maneira de desfazer o que havia feito. E há também a questão da resposta inicial da WWE. A remoção rápida de Chris Benoit de sua história, as tentativas estranhas de retratá-lo como um monstro, trata-se de um caso clássico de controle de danos. Uma empresa diante de potenciais responsabilidades legais e de um golpe devastador à sua reputação fará tudo o que puder para desviar a culpa. Querem apresentar um vilão claro e definido, alguém cujas ações foram puramente maliciosas, em vez de um homem sofrendo de uma condição médica debilitante. Mas essa narrativa não resiste a um exame mais atento. É simplista demais. And it was from Chris's phone, and it said, "The dogs are in the enclosed pool area." Ignora a montanha de evidências que apontam para um homem cuja mente estava se deteriorando rapidamente.
As alegações de Matthew Greenberg, o indivíduo que atualizou a página da Wikipédia com detalhes da morte de Nancy horas antes de a informação se tornar pública, são particularmente preocupantes. Como ele obteve essas informações tão rapidamente? E qual era sua ligação com a WWE? O fato de ele morar a apenas 1 minuto de distância da sede da empresa aprofunda ainda mais o mistério. Os registros de conversas, logs, do dia 24, com usuários especulando que Chris era o responsável, sugerem um esforço coordenado para moldar a narrativa, antecipando-se a qualquer tentativa de retratar Chris como algo diferente de um assassino. Isso levanta a pergunta: alguém dentro da WWE tinha conhecimento prévio dos acontecimentos? E, se sim, qual era seu motivo? Seria apenas para proteger a reputação da empresa, ou havia algo mais sinistro em jogo? O fato de a autópsia ter revelado CTE complica ainda mais o quadro. É uma peça crucial de evidência que não pode ser ignorada. Fornece uma explicação plausível para o comportamento errático de Chris, sua paranoia e seus surtos de violência cada vez mais frequentes. Sugere que suas ações não foram necessariamente resultado de maldade, mas sim uma consequência trágica de uma condição médica debilitante. E levanta sérias questões sobre a responsabilidade da WWE em proteger a saúde e o bem-estar de seus atletas. Lutadores rotineiramente sofrem traumas físicos brutais, absorvendo incontáveis impactos na cabeça. A empresa deveria ter implementado protocolos de segurança mais rigorosos? Deveria ter oferecido apoio mais abrangente à saúde mental? Essas são perguntas que merecem ser feitas e respondidas. A afirmação de Sandra de que Chris ficou totalmente em branco é arrepiante. Sugere uma perda completa de consciência, uma desconexão temporária da realidade. É um cenário que se alinha aos sintomas do CTE, episódios de confusão, desorientação e até amnésia temporária. Oferece uma explicação aterrorizante de como um homem poderia cometer atos indescritíveis e não ter nenhuma lembrança de tê-los cometido. É uma perspectiva verdadeiramente assustadora. Também é importante lembrar a imensa pressão que os lutadores profissionais enfrentam. Eles são artistas, mas também atletas, atuando sob os holofotes implacáveis esperados para entregar apresentações emocionantes noite após noite. As viagens constantes, a agenda exaustiva e o desgaste físico, tudo isso contribui para uma existência estressante e frequentemente solitária. É um mundo em que as fronteiras entre encenação e realidade podem se tornar turvas, onde a pressão para manter uma persona maior que a vida pode causar um enorme prejuízo à saúde mental. Persistem perguntas sem resposta, porque algumas das evidências nunca foram submetidas a testes de DNA. O que exatamente aconteceu durante aquela última e terrível ligação telefônica com Chavo? E quem foi responsável pelas lesões visíveis nas fotos perturbadoras de Nancy? Essas são questões que merecem respostas, não apenas para proporcionar um fechamento às famílias envolvidas, mas também para lançar luz sobre o lado sombrio da indústria da luta profissional. Talvez a lição mais importante a ser aprendida com a tragédia de Benoit seja a importância do pensamento crítico. É fácil aceitar narrativas à primeira vista, especialmente quando apresentadas por figuras de autoridade. Contudo, é crucial questionar essas narrativas, examinar as evidências com um olhar atento e estar disposto a desafiar o senso comum. Os relatórios oficiais neste caso estavam repletos de inconsistências e omissões. Em muitos aspectos, constituíram uma tentativa deliberada de ocultar a verdade. Trata-se de um lembrete contundente de que devemos sempre permanecer vigilantes e jamais confiar cegamente naqueles que ocupam posições de poder. Acima de tudo, devemos lembrar que esta é uma tragédia envolvendo pessoas reais. Por trás das personas maiores que a vida, havia famílias, amigos e entes queridos que sofreram uma dor imensurável. É importante engajar-se com essa história, discuti-la e aprender com ela, mas também é essencial fazê-lo com respeito e empatia. Busquemos compreender, não condenar. Procuremos a verdade, não perpetuar desinformação. E jamais esqueçamos o custo humano dessa tragédia devastadora. As perguntas em torno das ações de Chris Benoit continuam a assombrar, não apenas como uma história sensacionalista, mas como um retrato devastador de um homem aparentemente consumido por uma confluência de pressões, e possivelmente, por uma condição médica trágica. Agora,
Um novo elemento entrou na narrativa. Imagens recém-divulgadas, supostamente mostrando momentos que antecederam os horríveis acontecimentos de 24 de junho de 2004. Isso não é mera conjectura ou especulação. Trata-se de evidência visual, ainda que fragmentada e perturbadora, que exige análise. A divulgação dessas imagens já está causando ondas de choque e renovando a atenção crítica, alimentando debates sobre a responsabilidade da WWE, a natureza da CTE, encefalopatia traumática crônica, e a própria definição de responsabilidade na luta profissional. O próprio vídeo é granulado, incompleto e difícil de interpretar plenamente. Aparentemente, foi capturado por uma câmera de segurança, possivelmente dentro da residência dos Benoit. Mostra breves instantes de Chris Benoit interagindo com sua família, crucialmente, momentos que parecem revelar comportamento errático e agitação incomum. Embora a autenticidade das imagens ainda esteja sendo verificada por especialistas, um processo dificultado pela baixa qualidade e pelo potencial de manipulação, as reações iniciais de quem já as viu são esmagadoras. Muitos descrevem uma sensação de inquietação, a impressão de que algo estava profundamente errado. Um jornalista especializado em lutas, que teve acesso a um trecho prévio das imagens, descreveu-as como uma janela. Taken a little longer than I thought it should take, but then she came running out the door, screaming that Daniel's dead. Não se trata apenas de sensacionalismo, trata-se de compreensão. Se autênticas, essas imagens poderiam oferecer insights cruciais sobre o estado mental de Chris Benoit nas horas que antecederam a tragédia. Poderiam fornecer evidências concretas apoiando a teoria de que suas ações não foram fruto apenas de intenção maliciosa, mas sim uma consequência horrível de uma condição neurológica em deterioração. A CTE, encefalopatia traumática crônica, uma doença degenerativa do cérebro causada por traumas repetidos na cabeça, é cada vez mais suspeita de ter desempenhado um papel significativo no comportamento de Benoit. Os impactos sofridos ao longo de uma carreira na luta profissional, os piledrivers, os suplexes, as quedas constantes, certamente deixaram marcas em seu cérebro. Essa é uma dura realidade da indústria, frequentemente varrida para debaixo do tapete em nome do entretenimento. O momento da divulgação dessas imagens é significativo. Ela ocorre num período em que crescem os apelos por maior segurança dos atletas e melhor suporte à saúde mental dentro da WWE. Durante anos, críticos apontaram a inadequação dos protocolos da empresa para proteger os lutadores dos perigos físicos e psicológicos da profissão. A tragédia de Benoit serviu como um lembrete contundente das possíveis consequências, mas não necessariamente levou a mudanças significativas. Os lutadores continuam a absorver golpes brutais diariamente, frequentemente com proteção mínima e supervisão médica insuficiente. A pressão para performar, entreter e resistir muitas vezes supera as preocupações com a saúde e o bem-estar a longo prazo. As novas imagens intensificam as questões sobre a responsabilidade da WWE. A empresa tinha a obrigação de reconhecer e tratar a deterioração da saúde mental de Chris Benoit. Havia sinais de alerta que foram ignorados ou descartados. A WWE priorizou o entretenimento em detrimento do bem-estar de seus atletas. A companhia sempre afirmou que desconhecia a extensão das dificuldades enfrentadas por Benoit, mas a divulgação dessas imagens provavelmente reacenderá o debate e poderá levar a novas investigações legais. É importante lembrar a imensa pressão a qual os lutadores profissionais estão submetidos. Espera-se que sejam figuras maiores que a vida, personificando força, carisma e talento atlético. As exigências são implacáveis, a agenda, exaustiva, e o escrutínio, intenso. As viagens constantes, as apresentações exigentes e o isolamento da vida na estrada. Estar na estrada pode causar um desgaste significativo na saúde mental. As fronteiras entre atuação e realidade frequentemente se desfocam, e a pressão para manter uma persona pode ser esmagadora. Para alguém como Chris Benoit, um lutador conhecido por sua intensidade e dedicação, a pressão para entregar um desempenho impecável pode ter sido particularmente debilitante. As perguntas sem resposta em torno da tragédia envolvendo Benoit permanecem profundamente perturbadoras. Porque algumas das provas nunca foram submetidas a testes de DNA. O que exatamente aconteceu durante aquela última e horrível ligação telefônica com Chavo?
E quem foi responsável pelas lesões visíveis em Nancy e nas fotografias perturbadoras que surgiram? Essas são questões que merecem respostas, não apenas para proporcionar um fechamento às famílias envolvidas, mas também para lançar luz sobre o lado sombrio da indústria da luta profissional. O novo material filmado não responde diretamente a essas perguntas, mas acrescenta outra camada de complexidade, sugerindo uma sequência caótica e perturbadora de eventos. Isso nos leva a reexaminar o que pensávamos saber e a enfrentar verdades desconfortáveis sobre o mundo da luta profissional. A divulgação dessas imagens também nos obriga a refletir sobre o papel do pensamento crítico na compreensão dessa tragédia. É fácil aceitar narrativas à primeira vista, especialmente quando apresentadas por figuras de autoridade ou por pessoas com interesses envolvidos. Contudo, é essencial questionar essas narrativas, examinar as evidências com um olhar atento e estar disposto a desafiar o senso comum. Os relatórios oficiais neste caso estavam repletos de inconsistências e omissões, sugerindo uma tentativa deliberada de ocultar a verdade. Isso serve como um lembrete contundente de que devemos permanecer sempre vigilantes e nunca confiar cegamente naqueles que detêm o poder. O novo material reforça essa necessidade imperativa, exigindo que analisemos minuciosamente as provas disponíveis e formemos nossas próprias conclusões. O custo humano dessa tragédia vai muito além das famílias diretamente envolvidas. É uma perda para toda a comunidade da luta livre, uma mancha na reputação da indústria. É um lembrete doloroso da fragilidade da mente humana e das consequências devastadoras da pressão descontrolada e da falta de cuidados adequados. O novo material não é meramente um espetáculo a ser consumido. É um catalisador para a mudança, um apelo por maior transparência e responsabilidade. É uma oportunidade de aprender com o passado e criar um ambiente mais seguro e solidário para os lutadores profissionais. Em última análise, o legado da tragédia de Chris Benoit deveria ser de conscientização, compaixão e compromisso com a proteção do bem-estar dos atletas. É um momento que exige reflexão, que nos obriga a confrontar as verdades incômodas sobre o mundo da luta profissional e a trabalhar por um futuro em que a saúde e a segurança dos artistas sejam priorizadas acima de tudo. O novo material reforça a urgência dessa missão, levando-nos a nos perguntar o que podemos fazer para garantir que uma tragédia assim nunca mais aconteça. É uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que precisamos responder se realmente valorizamos as vidas e a